Boa noite, pessoal. É com muita alegria que hoje a Rede Explorers traz para compartilhar com a gente uma estratégia sobre autoconhecimento, né? A gente vai trabalhar com uma bússola que pode nos ajudar na remoção da âncora liderança egocêntrica, né? E na busca por consciência. Então, a Patrícia Calazans vem compartilhar conosco um pouco de conhecimento, Enneagrama para o autoconhecimento. O lema é seu, Patrícia. Obrigada, boa noite a todos. É com muito prazer também que eu falo sobre esse assunto que eu venho trazer para vocês hoje, esse assunto do autoconhecimento. Autoconhecimento é uma das minhas paixões, eu tenho trabalhado muito com isso. E eu vou falar sobre o Enneagrama, que é uma ferramenta que é uma das ferramentas mais profundas de autoconhecimento hoje, que a gente vem conhecendo e trabalhando profundamente. Antes de falar do que é o Enneagrama, eu queria contar para vocês como eu vim parar com esse conhecimento, né? Onde eu busquei esse conhecimento do Enneagrama. Eu venho fazendo uma jornada de autoconhecimento para mim desde 2008. E eu comecei com a programação neurolinguística e logo na sequência me apresentaram o Enneagrama como uma ferramenta. E aí eu fiz um workshop de 2 dias para passar por esse processo de autoconhecimento. E eu achei esse conhecimento extremamente fascinante, né? Algo diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí eu fui me aprofundar sobre essa ferramenta. De lá para cá, desde 2008 para cá, eu venho estudando o Enneagrama e não só, mas várias outras ferramentas de autoconhecimento e venho transformando isso. Primeiro, experimentando para mim, como uma ferramenta para mim de autoconhecimento, que gerou transformações tremendas na minha vida. Toda a minha vida mudou em função de todas essas ferramentas que eu fui conhecer e fui buscar. E uma das que mais me transformou como pessoa para entender o meu modo de funcionamento foi, com certeza, sem dúvida alguma, o Enneagrama. Né? Então, como a transformação para mim aconteceu de forma muito profunda, muito significativa, eu fui procurar cada vez mais, me aprofundar nessa ferramenta, e hoje eu uso o Enneagrama nos processos de coaching que eu conduzo, então como uma ferramenta para autodescoberta e autoconhecimento, e uso também na minha consultoria, da minha empresa, como uma ferramenta de team building, de desenvolvimento de equipe. Então, eu vou falar hoje de forma bem macro sobre isso, o que é, para explicar um pouco para vocês, mas as aplicações são as mais diversas possíveis, desde um processo aí de pessoal, de jornada de autoconhecimento e descoberta pessoal, até nas relações, formações de equipes, desenvolvimento de equipes, de lideranças, de times, enfim, tem vários usos hoje. Cada vez mais pessoas conhecem, mais pessoas e empresas usam como um processo de desenvolvimento humano. Então, toda a minha jornada pessoal passa por aí. Eu trabalhei como líder muito tempo em empresa e o Enneagrama me ajudou muito a lidar com as pessoas da minha equipe, a melhorar o feedback, a comunicação com as pessoas, tanto da minha equipe como os meus pares na época, o meu chefe, enfim, todas as pessoas que trabalhavam comigo e muito nos relacionamentos também de família. Então, é isso que a gente usa. O Enneagrama, ele acaba sendo um mapa para a gente entender os nossos mecanismos, as nossas questões de ego, de essência. A gente pode construir toda uma jornada de autoconhecimento e evolução a partir desse conhecimento. Então, essa é a ideia, esse é o tema aí que a gente vai tratar hoje. Maria Hermínia, eu posso seguir daqui? Como é que é? A gente vai... Em que momentos que a gente vai abrir aí para essa interação?
Olha, você fica tranquilo, você pode, a gente vai levantar a mãozinha quando a gente quiser falar alguma coisa, te perguntar alguma coisa, né? Mas acontece de forma Uhum, bem espontânea. Você tá, vai falando e a gente vai trazendo o que tem e te pedindo ajuda, tá se for bom, necessário, tá? tá bom. Estamos juntas, você está no leme, pode conduzir a gente do jeito que você achar melhor, Tá tá joia. bom? Eu vou compartilhar então aqui a tela. Eu trouxe um resumo aí para vocês, então vou compartilhar aqui para ficar melhor aí para visualizar o que que é o mapa, enfim. Ok, Tá aparecendo aí a tela? está começando a compartilhou. Ah, então tá. Sim. Então, eu vou apresentar para vocês o que é e contar um pouco mais sobre o que é essa ferramenta. E eu chamei de Enneagrama Descomplicado porque é o que eu tenho feito na jornada de autoconhecimento. Eu até tenho chamado aí de autoconhecimento criativo, gamificado, porque eu tenho transformado esse conhecimento todo em algo mais prático, mais dinâmico e com experiências de gamificação. Depois eu vou mostrar essa caixinha, vou falar um pouco mais sobre ela, que é o que eu acabei de lançar pela editora Matrix, que é esse box de Enneagrama, que é a gamificação do Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, no final, eu falo mais a respeito dessa ferramenta e como aplicar, tá? Então, Ok. por isso que eu chamei aí o jogo do autoconhecimento, né? Para gente que gosta de games, a gente vai com certeza usar essa experiência gamificada para a gente se conhecer e para utilizar e disseminar isso para cada vez mais pessoas. Eu acho que só vai ter um delayzinho aí da mudança da tela. Tranquila, pode seguir tranquilamente. Então, a primeira coisa é o que é o Enneagrama, né? O Enneagrama, que é esse desenho aqui, essa mandala aí de 9 pontas, ele vem dessa origem grega. A palavra Enneagrama, ela tem essa origem grega, que é o Ennea, que são 9, e gramos, que é a figura. Então, essa figura geométrica aqui, que é essa mandala, né, que tá essa sombra aqui, que tem essas linhas e esse círculo, essa mandala é o símbolo do Enneagrama, que passa por ter, são nove tipos de personalidade. E esse é o começo dessa jornada, né? O Enneagrama fala de nove estilos de personalidade, que são 9 formas de pensar, agir e sentir. E o Enneagrama sempre vai trabalhar com esse centro, sempre de pensamento, as formas de pensar, as formas de sentir, que é o emocional, e a ação, as formas de agir. Então, são 9 perfis de personalidade, e aí nós vamos olhar não só o comportamento dessas personalidades, mas também as motivações por trás desse comportamento. Ou seja, por que que a gente faz aquilo que a gente faz? Por que que as pessoas se comportam de determinadas maneiras? Qual é o motivo dessa ação? O que as leva a realizar esse comportamento? E isso que é o mais fascinante do Enneagrama, que não é só uma análise comportamental, é muito mais fundo do que isso. Eu entendo as minhas motivações, as minhas armadilhas, o caminho da construção da minha personalidade. Quando eu compreendo isso de forma mais profunda, eu consigo sair disso, que é todo o caminho, a trajetória de evolução que a gente fala do Enneagrama, que é a construção do ego, a essência. Então, na verdade, é sair da caixa, que é a construção do nosso ego, todas as armadilhas do ego, e caminhar em direção à nossa essência, a quem a gente é genuinamente. A Jomara, ela faz uma metáfora que a gente, ao longo do tempo, vai colocando, as pessoas vão colocando post-its na gente, né, ao longo da vida. E aí são os nossos pais,
as pessoas da nossa convivência, os nossos amigos, e vão colocando coisas, você não serve para isso aqui não é para você, você é isso, você é aquilo, e começam a rotular. E isso a gente vai adquirindo uma série de crenças ao longo da vida, que são esses post-its. O Enneagrama, ele vai nos ajudar a entender o que é isso, por que a gente adquiriu e foi somando esses post-its e como a gente se livrar deles. Pensamentos, padrões que são limitantes, que são repetitivos e que a gente foi adquirindo ao longo da vida, e por quê? Por que a gente foi assumindo esses papéis que nos deram? Então, é uma ferramenta que facilita a gente entender a nossa verdade. Quem sou eu de verdade? E não aquilo que as pessoas quiseram que foram doutrinando a gente que a gente fosse ao longo da vida. Então, na verdade, ajuda a entender quais são essas máscaras que a gente foi criando ao longo da vida, por que a gente foi colocando e assumindo essas máscaras, e como a gente levar isso, suavizar isso, deixar essas máscaras e caminhar mais livre em direção a quem a gente é. E isso é o caminho do ego para a essência, isso que o Enneagrama nos ajuda a construir. Então, o Enneagrama, ele é muito antigo, né? Ele é uma ferramenta milenar. Tem gente que fala que esse conhecimento vem de 3.000 anos, tem gente que fala de 5.000 anos, mas é uma ferramenta muito antiga de autoconhecimento. Essa mandala e o conhecimento do Enneagrama em si, como um fenômeno da natureza, ele vem do Oriente, que vem da linha do Gurdjieff, que é usar essa mandala como uma explicação de um fenômeno do universo, uma explicação do universo. E quando esse conhecimento ele foi trazido para o Ocidente, aí sim, todos os estudiosos que trouxeram isso para o Ocidente fizeram o vínculo dessa mandala com os estudos das personalidades humanas. Então, essa trajetória do Oriente para o Ocidente é que transformou o Enneagrama como um estudo do fenômeno do universo e da natureza para um estudo das personalidades humanas. Então, esse conhecimento que é esse que eu vou compartilhar com vocês, ele é o estudo do Enneagrama das personalidades, que é esse movimento que a gente tem do ego para a essência. Como que a gente entende esse mecanismo todo e como a gente evolui, constrói um mapa de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual a partir desse conhecimento, fazendo essa trajetória. Além disso, quando a gente se compreende mais e entende mais as outras pessoas, a gente também compreende que existem formas diferentes de ver o mundo. Então, a gente amplia a nossa visão do mundo. A nossa percepção da gente mesmo muda, então a gente começa a ficar mais leve, mais flexível no olhar para nós, então no processo de autoaceitação, e a gente começa a compreender melhor as outras pessoas, então o nosso processo de compaixão também aumenta, porque a gente começa a olhar com outro olhar as coisas, os comportamentos e as motivações que tem. Então, para isso o Enneagrama também ajuda muito na comunicação e nas relações. E aí, vem uma pergunta que eu coloquei aqui para falar para vocês. Por quê? Por que eu preciso estudar o Enneagrama? E por que ela é uma ferramenta hoje tão poderosa de autoconhecimento? Eu entendo assim que tem vários motivos, né? Eu poderia elencar vários aqui, mas para mim o mais importante de estudar o Enneagrama é primeiro para a gente se conhecer melhor. Então, primeiro nessa trajetória aí de autoconhecimento. Depois, para conhecer melhor as pessoas que estão ao nosso redor, entender como é que as pessoas funcionam e para melhorar a comunicação e os relacionamentos. Então, isso com certeza, o Enneagrama, ele é um instrumento poderosíssimo de melhora da comunicação.
Então, esse é, na minha opinião, os principais motivos de por que estudar essa ferramenta. E aí, como? O Enneagrama hoje, ele pode ser utilizado tanto no processo individual de coaching, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de assessment muito difundida e muito importante dentro do coaching. Pode ser através de cursos e vivências. Então, hoje, além dos cursos que eu faço, eu também faço cursos, retiros, vivências, workshops sobre o autoconhecimento usando o Enneagrama. E, enfim, jogos, livros, vídeos, né? Livros também, tem uma série de livros, eu tenho alguns aqui que eu quero apresentar para vocês. Mas, enfim, hoje esse conhecimento está aí cada vez mais acessível para mais pessoas. E, em resumo, o que é a definição? Para mim, o resumo do que é o Enneagrama, para mim ele é uma ferramenta, uma das mais profundas de autoconhecimento dos últimos tempos. Justamente porque ao invés de eu olhar o comportamento em si, eu olho o porquê. Por que eu faço aquilo que eu faço? É o motivador. Então, isso dá uma profundidade gigante e uma facilidade de entendimento também muito, muito rápida, né? Nessa compreensão. Então, é uma ferramenta leve e profunda ao mesmo tempo de autoconhecimento. Tá mudando a tela aí? Eu estou no símbolo agora, só para calibrar aí se já mudou a tela para o símbolo. Eu quero contar um pouco mais aqui. Mudou sim, mudou sim, desculpa. Já está no símbolo, né? Está. Tá. Então, eu quero compartilhar aqui o que é esse símbolo do Enneagrama, porque só o símbolo ele já tem um significado extremamente profundo. O Enneagrama, essa mandala, ela é composta aí por vários elementos. O primeiro é esse círculo, né? E o círculo dessa mandala, assim como toda a mandala, né? Essa forma, o círculo em si, ele tem um significado muito profundo. E aqui para o Enneagrama, ele representa a lei do um, que é a lei do universo, que é essa conexão com o todo, a não dualidade, que tudo está conectado, todos somos um. Então, é o símbolo dessa não dualidade, da totalidade, tudo que é eterno, e todos os ciclos da vida, que gira, que evolui. Então, na verdade, a gente olha essa mandala, a gente está olhando de cima, mas ela é um objeto, ela é uma esfera, ela é tridimensional, ela tem movimento. Então, assim, o círculo é como se fosse uma esfera, o triângulo no centro em movimento, e a hexade também, tudo girando como se fosse um grande movimento do universo. Depois do círculo, a gente tem o triângulo, que simboliza a lei do 3, que são todos os fenômenos de movimento, de energia. Então, é toda a estrutura de todas as coisas e fenômenos que acontecem na natureza. Então, por exemplo, as forças ativa, passiva e neutralizadora. Pai, Filho e Espírito Santo. Ação, reação e algo maior. Então, essa tríade explica toda essa trindade, todas as trilogias divinas, que aí vem aquela frase do Einstein, que todo problema ele só pode ser resolvido de um lugar diferente de onde ele foi criado, que é a visão do todo, essa visão sistêmica, é sair do ação e reação que acontece aqui na horizontal e ter uma visão mais abrangente. Então, fazendo o link aí com as constelações, eu consegui ter essa visão macro do todo, essa visão mais sistêmica. Então, isso é o que representa o triângulo. A hexade representa a lei do 3, que é o símbolo da não estabilidade, que é um fenômeno que fala que tudo está em constante movimento, tudo é movimento, e esse é o grande movimento de evolução e transformação.
Então, se a gente for olhar o Enneagrama como um mapa de autoconhecimento, desenvolvimento e evolução, ele fala que tudo se transforma, tudo muda. Então, quando a gente começa a olhar a nossa evolução do ego para a essência, a gente não está falando de uma linha reta, que é o que acontece na nossa jornada de aprendizagem aqui na Terra. A gente não evolui, né, do ego para a essência assim, linha reta. A gente faz um processo cíclico de evolução. A gente evolui em ciclos, em jornadas, né? Fazendo um link com a jornada do herói, né? A gente que gosta de games conhece a jornada do herói, que tem todas aquelas etapas do herói, desde o chamado, a recusa do chamado. É isso que acontece na nossa jornada de evolução, olhando o Enneagrama. A gente passa por várias etapas. Então, a gente pode olhar cada número aí do Enneagrama, cada vértice dessa mandala, também como pontos de evolução pessoal, dentro dessa nossa jornada de autoconhecimento, que é a combinação do Enneagrama como um símbolo de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, a gente olha aqui em 2D e destrincha, mas é um mecanismo tridimensional, é algo que tem movimento, assim como a nossa vida está em constantes ciclos de mudança, evolução e desenvolvimento. É isso que a gente olha quando a gente olha o símbolo do Enneagrama. Então, algo que representa uma profundidade enorme de características, né? Assim como essa jornada, quando a gente inicia essa jornada de autoconhecimento. E aí eu trouxe aqui, detalhei um pouco aqui para vocês, o que acontece quando a gente começa essa jornada e como é que a gente pode usar o Enneagrama em nosso benefício. Tem 3 importantes linhas que a gente pode olhar aí o Enneagrama. Primeiro e mais importante, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, e é o nosso foco, é o autoconhecimento. Que é a primeira coisa, não adianta eu querer desenvolver alguém, ajudar alguém, se eu não me ajudo primeiro. Né? É aquilo que a gente sempre fala de igual acontece no avião. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Primeiro coloque em você, depois coloque no outro. Primeiro eu preciso olhar, cuidar de mim. Se eu estou bem, me conheço, eu consigo ajudar as outras pessoas. Então é primeiro olhar para si, entender como é que eu funciono. E aí quando eu olho para esse aspecto, quando eu começo a usar o Enneagrama como base, eu começo a desenvolver primeiro um processo de autoaceitação, de entender, poxa, eu sou assim por causa disso, legal, então começo a me aceitar mais. E tem coisas que não adianta fugir nem colocar na gaveta, né? Tem os nossos aspectos, a gente fala também Enneagrama como luz e sombra. Eu conheço tanto a minha luz, as minhas potencialidades, meus pontos fortes com o Enneagrama, como eu conheço também as minhas sombras, os meus pontos de desenvolvimento. E tudo bem, isso faz parte de mim, não dá para negar nenhuma coisa nem outra. Isso tem a ver com aceitação, com pertencimento. Depois a gente começa a entender também, fazer um processo de autoconfiança e amor próprio, que é o segundo passo. Eu consigo me amar mais quando eu me conheço e conheço o meu modo de funcionamento. Depois eu começo a tomar decisões melhores em função de conhecer esses mecanismos todos, gerenciar o meu estresse, conhecer de onde vem, né? Porque entender melhor de onde vem esse estresse e aumentar o equilíbrio emocional, porque eu vou tratar aqui de quais são as emoções fundamentais de cada perfil de personalidade. Então, por que eu sinto tanta raiva? Por que eu sinto tanto medo? Ou por que me vem uma tristeza sem motivo? Essas emoções principais e como a gente lida com elas, e isso tem a ver com o conhecimento do Enneagrama. O Enneagrama mostra muito isso, por que vem isso, né? Qual é o meu modo? E a partir daí eu consigo desenvolver melhor.
Teve alguma coisa de chat aqui? Ou... Tá tudo bem. Eu só te avisando. Estou te avisando que alguém saiu, mas volta. Tá tudo bem. Isso, Só às vezes, apareceu aqui, mas eu não vi, agora eu vi. a gente passa por isso muitas vezes por causa dos horários diferentes dentro do Sim. Brasil todo, né? Mas a maior parte das pessoas que não chega a tempo, elas assistem e dão feedback pra gente. Então, Não, isso é tranquilo, eu sei, eu também faço isso. Às vezes eu não consigo acompanhar, eu assisto depois, é tranquilo. então, eu acho que essas apresentações nesse molde até ajudam a gente a desenvolver um novo hábito. É muito comum os professores, os palestrantes buscarem muito feedback do público, né? E esse é um desafio de treinar isso, né? Você tem um público, mas ele não está visível. Eu acho que é joia, é uma oportunidade de desenvolvimento para todos nós, né? Sim, é o novo formato, né? A gente vai se Isso, adaptar aos formatos todos. sim, sim. Na era digital, a gente tem essa diferença. Eu acho isso ótimo, acho isso flexibilidade para todo mundo, né? Isso, então vamos seguir que tá ótimo. Vamos que vamos. Então tá. Então, quando eu me conheço, a gente tem tudo isso. Quando eu conheço os outros, o que eu começo a desenvolver? Eu desenvolvo a empatia e a compaixão. Então, começo a compreender e ter uma maior empatia com o modo de funcionamento das outras pessoas, amplia a minha visão. Então, eu começo a exercitar também a flexibilidade e a visão sistêmica. Então, entendendo essa forma com que as pessoas lidam com as suas questões. E, consequentemente, isso melhora os meus relacionamentos, amplia a minha inteligência emocional e, com certeza, a gestão dos conflitos. Porque quando eu começo a compreender melhor o que leva aquela pessoa àquele comportamento, quando eu amplio essa compreensão, consequentemente, eu entro menos em atrito. Porque eu começo a aceitar o que está acontecendo. Entender melhor, amplia a minha visão. E o terceiro passo é quando eu me desenvolvo a partir desse autoconhecimento. A minha comunicação fica muito mais clara e eficaz. Eu começo a fazer gestão das crises e dos imprevistos de forma muito mais tranquila e mais leve. Desenvolvo as minhas habilidades interpessoais. Desenvolvo uma liderança consciente, então a forma de liderar, de fazer gestão de pessoas fica muito mais com aquilo que a gente precisa hoje, muito mais com foco em pessoas e menos nas tarefas ou nos processos. Eu tenho uma visão mais consciente, mais colaborativa, mais coletiva de tudo isso. E faço o meu caminho de crescimento pessoal e profissional. Então, tudo isso são os benefícios aí do Enneagrama como um caminho. Então, ele não é algo que eu vou aprender e acabou. É uma construção dessa jornada. E por isso que ele fala que é um mapa aí dessa jornada de autoconhecimento. Certinho. Vou passar aqui a tela. Dentro do Enneagrama, ele é dividido nos 3 grandes centros de inteligência. Isso é muito legal entender, porque só daí a gente já tem uma visão muito mais ampla de como é que a gente funciona. A gente tem os 9 tipos estão divididos em 3 tríades, né? A primeira tríade é a tríade do centro ativo. Em algumas literaturas fala de ativo, outras instintivo, mas são essa tríade voltada para a ação. Então, são pessoas que têm uma inteligência mais prática voltada para a ação, que é a área reptiliana do cérebro. E essas pessoas percebem o mundo através dos 5 sentidos. Então, são pessoas que são de ação. Essas pessoas, tanto o tipo 1, o 8 e o 9, lidam com a vida de forma mais prática, mais para ação. Não são pessoas que vão pensar sobre ou sentir, já vão direto para, né, tá acontecendo alguma coisa, já vão
direto para a prática, para a ação. E aí percebe o mundo através desses sentidos, né? Vão perceber, vão ver as coisas de forma muito mais rápida, vão direto usar essa habilidade aí que é corporal, vão sentir com o corpo o que está acontecendo ao redor. Só que cada tipo lida de forma diferente. Então, a emoção aqui que está por trás desse centro, que tem como emoção primordial que foi construída essas 3 personalidades, é a raiva. Só que cada um vai lidar de forma muito diferente com uma raiva. Tipo 1 vai internalizar essa raiva. Então, sentir uma raiva vai trazer para dentro, vai remoer, vai sentir essa raiva acontecendo internamente, sem manifestar. O 8 vai manifestar essa raiva já explodindo. Então, vem uma situação que gerou raiva, já vai falar com alguém, já vai tomar lá da cá, não tem muito filtro. E o 9 vai ser tanta raiva que ele vai fingir que não é com ele, a gente fala que é a narcotização, vai esquecer disso e vai simplesmente falar que tá tudo bem, paz e amor, que não tem nada. Mas ele vai, uma hora, né, algum dia na vida, vai manifestar isso de alguma forma mais intensa. Então, esse é o centro ativo ou instintivo. A gente tem também esses 3 tipos, que é o 2, o 3 e o 4, no centro emocional. Então, esse centro emocional, essas pessoas percebem o mundo através dos sentidos e das emoções, que é a área límbica do cérebro. Então, são pessoas que são preocupadas com a imagem e a energia é canalizada para os relacionamentos. Então, os 3 perfis aqui se preocupam com a imagem que vão gerar no outro, qual é o impacto que vão causar no outro. Né? São pessoas ligadas a esse centro emocional. Então, vão perceber através do centro cardíaco, do sentir o que acontece no mundo. Essa vai ser a primeira leitura. E vão focar muito do que está acontecendo ao redor, com as pessoas e com ele mesmo, através dessas emoções. E aí também, cada tipo vai lidar com isso de maneira diferente. A emoção que está por trás aí dos comportamentos é a vergonha. Então, como vai lidar com isso? Um vai oferecer muita atenção e foco no outro, que é o tipo 2. O tipo 3 vai se preocupar com a imagem que vai construir de sucesso, de uma pessoa bem sucedida e bem realizada, e o 4 vai sentir essa profundidade dentro, vai processar internamente esse sentir todo do que está acontecendo fora. Vai sentir intensamente dentro o que acontece. E a gente também tem o centro da razão, que é o centro mental, e esses 3 tipos mentais, eles têm um raciocínio lógico e criam vários cenários mentais, estratégias para prever o que pode acontecer, né? Então, se eu fizer isso, o que vem acontecer? Então, são pessoas que planejam, então pensam antes de agir, de sentir. Então, são pessoas que vão elaborar as coisas primeiro, a leitura do mundo vai ser no mental primeiro. Então, vão analisar, vão pensar, vão planejar sobre. Só que cada tipo vai processar isso de maneira diferente. O tipo 5, por exemplo, vai pensar sozinho sobre essas questões que estão acontecendo. Precisa de um momento sozinho para pensar, para processar tudo isso. O 6 vai se precaver, vai fazer planos. Se acontecer isso, cenário plano A, plano B, plano C. E o 7 vai encher a agenda de várias coisas, conhecer de tudo um pouco, para poder se ocupar a sua mente com várias coisas, para fugir de outras. Então, cada um lida com as suas emoções primordiais dentro do seu centro de inteligência com estratégias diferentes. Por isso que a gente tem os 9 perfis, porque cada um vai traçar seu modo de ler a vida e de processar o que está acontecendo fora. Nesse conhecimento,
Só da gente entender e perceber que eu sou mais emocional, sou mais mental, sou mais de instinto, e a gente começar a observar o outro, a gente já muda a forma com que a gente se relaciona. Porque a forma com que a gente comunica para uma pessoa de instinto é diferente de uma pessoa emocional, que é diferente de um mental. Então, só da gente conhecer esses 3 centros, a gente já muda tudo, a nossa observação e a nossa ação sobre como a gente vai se comunicar e se expressar para essas pessoas. Sim, só queria, vamos recapitular isso aqui. No caso desse centro ativo, o sentimento que prevalece é a raiva. E aí, 3 formas de lidar com esse sentimento, né? No Isso, caso do centro emocional, é a vergonha. E no isso. caso do centro mental, qual é o sentimento mesmo? É o medo. Medo. Ah, tá. Obrigada. Então, o medo é uma emoção base aí dessa tríade, e aí cada um vai lidar de forma diferente com o medo. Uhum. Né? Legal. Um vai se planejar, vai se precaver, outro vai fugir do medo, então o 7 foge do medo, vai encher a agenda de coisas, o 6 vai se precaver para evitar esses riscos, evitar que aconteça algo de pior, e o 5 vai analisar, vai pensar sobre ele com ele mesmo de forma mais introspectiva. Sim, obrigada. Então, sempre você pode notar que cada um dos centros, a gente tem um que coloca mais, manifesta essa emoção primordial para o mundo de forma mais externalizada, um sempre vai ser mais para dentro, para si, e o outro vai fugir, vai negar. Né? Então, É, esses são os movimentos que a gente vê aí nessas tríades. certinho. Eu não tinha percebido isso, assim, que se repete esse padrão, a forma de agir diante daquele sentimento principal, né? Muito Isso, legal. Obrigada. isso. Aqui. E aí eu vou abrir agora para falar um pouco rapidamente, né, sobre cada tipo. Esse assunto é muito abrangente, assim, eu digo que o tipo é só o começo dessa jornada, mas o mapa do Enneagrama é algo extremamente complexo. Eu vou falar um pouco as possibilidades que podem se abrir nesse estudo, mas quando eu descubro o meu eneatipo, é como se eu soubesse no mapa astral só o signo, né? Uhum. Só o começo. Quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que é um mapa realmente muito, muito profundo, porque tem várias combinações possíveis entre asas, flechas, instintos, subtipos, e aí da complexidade que a gente que o ser humano funciona. Ok. Hoje eu vou começar e o começo do começo, que é falando sobre os tipos, cada um deles. Né? Resumindo para Uhum. vocês, estão começando com o tipo 1. A palavra do tipo 1 é perfeição. Então, é um tipo que tá no centro instintivo e é um tipo que busca a perfeição. Então, ele busca a perfeição, mas pode se tornar crítico e exigente demais. Então, são pessoas mais detalhistas, mais metódicos, que gostam das coisas mais alinhadas. Então, são pessoas que gostam das coisas no lugar, a da ordem. E a crença fundamental desse tipo é que o mundo é imperfeito e eu estou aqui para corrigi-lo. Eu preciso ser bom e correto para ser merecedor. Então, a partir dessa crença, é o modo de funcionamento desse perfil, que é entender que as coisas precisam ser corrigidas. Então, entra muito entre o certo e o errado. São pessoas que gostam das coisas organizadas. Então, tem até o exemplo desse desenho aí, essa foto da mesa, a mesa toda alinhada e organizada no seu lugar. Né? Então, são pessoas mais são responsáveis, éticos, gostam tem essa questão de certo e errado, são pessoas organizadas.
Também são bons conselheiros do que deve ser feito, são determinados e responsáveis. Então, esse senso de cumprir, né? Primeiro o dever, depois Uhum. o prazer. Então, são pessoas que vão olhar para isso. E aí, o movimento dessas pessoas de evolução, olhando o Enneagrama como base, é o caminho da ira para a serenidade. Por quê? Lembra que aí eu falei da questão da raiva, né? Então, Uhum. esse é um tipo que tem a raiva, que aí está como ira, a raiva ela é internalizada. Então, é uma pessoa que contém essa raiva. Essa raiva fica lá contida, e aí fica tudo dentro, fica engolindo as coisas e fica como se fosse uma contenção, uma panela de pressão. Chega uma hora que o somatiza, porque ela não é colocada, ela não é manifestada essa raiva, ela é internalizada. Então, às vezes, tem muitas questões somáticas, né, com esse perfil. E o caminho de evolução aqui de sair dessa característica do ego, que é a ira, para a essência, que é a serenidade. Que isso é o que é o verdadeiro tipo 1, perfil do tipo 1. É buscar a serenidade que tudo está certo como deve ser. O mundo é perfeitamente imperfeito e está tudo bem assim. Então, esse é o tipo 1. Ok. O tipo 2 a gente está entrando aqui na tríade emocional. A palavra é prestatividade. Qual é a busca? Busca ser querido pelos outros e sempre sabe o que as pessoas precisam. Então, esse perfil sabe tanto o que as pessoas precisam, esse perfil vê uma velhinha na rua, né, perto da faixa, e essa pessoa pega a velhinha e atravessa do outro lado. Uhum. Mas sem a velhinha pedir. Ela fala assim, mas minha filha, eu estava só esperando o ônibus. Enfim, já foi, já pegou, de tanto querer ajudar, já ajudou e às vezes a pessoa nem precisa de ajuda. Uhum. Então, essa coisa é uma iniciativa muito forte em ajudar as outras pessoas. E aí a crença é: preciso ajudar e tomar conta do mundo. Devo fazer pelos outros para ser aprovado e ter direitos. Então, essa pessoa aqui tem a necessidade muito forte de ajudar o tempo todo. Em contrapartida, é uma pessoa que tem orgulho. Então, ajuda todo mundo, mas tem dificuldade em pedir ajuda. Então, a coisa mais difícil para o tipo 2 é falar assim: você pode me ajudar? Porque tem a questão do orgulho como uma base aí de ego. E aí o movimento todo do tipo 2 é a humildade, que é se permitir também ser cuidado, ser ajudado. E a característica dessas pessoas são pessoas que se adaptam muito bem às outras pessoas, são extrovertidas, envolventes, são pessoas sedutoras, amorosas, carinhosas, altruístas, então é capaz de tirar o que tem para dar para o outro, extremamente generosas e caridosas. E aí parece que não quer nada em troca, mas quer o reconhecimento de que, poxa, o que você fez foi muito importante para mim. Mas ela não fala por causa do orgulho, mas que o algo em troca é o reconhecimento, é o que as pessoas buscam. Ok, tá E indo são bem. pessoas emocionais. Uhum. O tipo 3, a palavra é performance. Então, são pessoas que buscam resultados, se adaptam para ampliar a eficiência e criam uma imagem de sucesso. São pessoas que se preocupam com a imagem e que têm foco no resultado. Então, eu vou fazer algo, mas que resultado que eu vou obter dessa ação? O resultado é importante. E aí, a crença fundamental é que o mundo só valoriza os bem-sucedidos. Eu preciso realizar e ter sucesso para ser reconhecido. Então, as pessoas buscam aqui reconhecimento não por ajudar o outro, mas sim pelo que elas fazem, não pelo que elas são. E esse é o grande caminho de desenvolvimento aí do tipo 3. Então, são pessoas também que são adaptáveis, então são grandes camaleões, vão se adaptando às circunstâncias, às situações, ao meio.
São pessoas que são extremamente boas negociadoras, práticas, dedicadas, focam na competência e na eficiência, são altamente motivadas a fazer o que precisa ser feito e seguras de si. Então, parece que são pessoas assim que têm uma autoconfiança enorme. E aí o mecanismo do ego para a essência é do auto-engano, ou seja, passo uma imagem que está tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas às vezes não está, mas a imagem para fora é que está tudo lindo. E o caminho para a essência é a veracidade, é saber o que é a verdade, o que é, e deixar o fazer para o ser. Ok. O tipo 4, a palavra é profundidade. Então, são pessoas que buscam a singularidade, serem autênticas e perceber o gosto pelo diferente. Então, são pessoas que gostam de ser diferentes, se destacar pelo diferencial. Coisas únicas, especiais, que só elas têm ou só elas fazem. A crença fundamental é: algo fundamental falta e os outros têm esse algo. Eu fui abandonado, preciso alcançar a situação ideal ou cobiçada para ser feliz. Então, são aquelas pessoas que olham sempre o que o outro tem. Né? Então, sempre o outro tem é melhor que o meu, então eu quero. Só que a hora que eu tenho, deixou de ser interessante, eu já quero outra coisa. Que é o caminho aí do ego para a essência, que é a inveja, que é a inveja no sentido de olhar fora dessa falta, então sempre falta algo, eu vou buscar fora. Né? Essa é a sensação de vazio e de falta que os 4 relatam e sempre. E o caminho é para a equanimidade, que é para aceitar que nós somos iguais. Que a gente pode ser igual e não essa necessidade de o tempo todo ser diferente. E aí são pessoas extremamente sensíveis, detalhistas, intuitivas, profundas, são prestativas, exigentes também, extremamente empáticos e criativos. Ok. Agora a gente está entrando na tríade mental, então os perfis mentais, a gente tem o tipo 5 e a palavra é privacidade. O tipo 5 busca conhecimento e compreender racionalmente a sua realidade, através da análise, da razão, do mental. A crença fundamental é: o mundo exige muito e dá muito pouco em troca. Eu preciso ser autossuficiente, racional e lógico. E aí, em função dessa crença que o mundo dá pouco e é muito exigente, entra o aspecto do ego, que é a avareza. E a avareza no sentido de economia. Então, como o mundo dá pouco e exige muito e dá pouco, eu preciso economizar recursos. Então, não é só de dinheiro, mas é em tudo, é uma economia de tudo. Uhum. Eu preciso o mínimo possível de recursos para sobreviver. Então, essa é a avareza de tudo, é uma pessoa que interage pouco, que não gosta muito de conversar, gosta de ficar no campo mental. Então, são pessoas mais introspectivas e que gostam de ler, de estudar, de se aprofundar num assunto, mas elas com elas mesmas, sem muita interação. E não venha me falar de coisas emocionais, porque aí existe a fuga do 5 que não sabe lidar muito com essas questões, prefere ficar no campo das ideias. E aí, o movimento do ego é de sair dessa avareza em direção ao desapego. Liberar, deixar ir, deixar fluir. Então, aí vem o fluxo, o desapego e vem a conexão com a abundância, de que o universo é abundante, tem todos os recursos que a gente precisa com abundância, né? E aí, a característica desse tipo são pessoas centradas, perceptivas, confiáveis, são ponderadas, né? Pessoas objetivas, racionais, dedicadas, analíticas e estudiosas. Estou achando muito legal, porque a gente acaba vendo um pedacinho de cada tipo na gente, né? Toda Sim. hora
Quando você abre, eu falo, nossa, que legal isso, reconheço isso. Aí depois você vai para o outro, aí esse também. Isso, a gente vai fazendo link aí a gente vai se identificando. E o legal do Enneagrama é isso, porque a gente vai. Não existe ninguém falando, você é esse tipo. É a pessoa que chega a partir dessas informações, e quanto mais a pessoa descobre, mais vai ficando claro aonde ela se encaixa e como evoluir a partir disso. Ok. Não tem como rotular, porque não é só um teste, é um processo de autoidentificação. Isso é muito legal. Uhum. Aí a gente tem o tipo 6, que a palavra é planejamento. Então, são pessoas que buscam segurança para se manter confiante diante das incertezas da vida. A crença fundamental desse tipo é que o mundo é ameaçador e não se pode confiar. Preciso obter proteção e segurança. Então, nisso, as pessoas desse perfil são pessoas que precisam planejar muito e pensam assim, são pessoas que têm um nível alto de ansiedade, porque elas ficam assim o tempo todo pensando em cenários. Plano A, B, C, D, E, F, G. Se o computador queimar, aí eu tenho um backup, mas se o backup der problema, eu tenho outro, também está na nuvem. Então, vai criando várias possibilidades, porque se der errado, eu tenho outra opção. E se der errado essa, eu também tenho outra. Então, vão criando vários cenários mentais. Então, são pessoas que a mente vai ali, são várias estratégias com foco no risco. Por causa dessa emoção do medo, porque é o medo, né? O medo que possa acontecer algo de errado, ou algum risco. E o movimento dessa personalidade do ego para a essência é sair desse medo e ir em direção à coragem, que é sim, vai planejar, vai continuar planejando, mas eu vou também, isso não vai me impedir de agir em direção àquilo que eu quero. E aí são pessoas que são, a gente tem aí o leais, mas a pessoa geralmente ela desconfia, não confia logo de cara. Então eu desconfio de você, porque eu não te conheço, eu vou te perguntar várias coisas, eu vou duvidar, até o que você me prova o contrário. A hora que você me provar que você é confiável, aí eu confio plenamente em você. Aí entra a questão da lealdade. Então, são pessoas que são bons anfitriões, são pessoas bondosas, confiáveis. A honestidade é algo muito importante para essa pessoa. São pessoas solidárias, prudentes, porque tem a precaução e o planejamento, extremamente responsáveis e leais. Mas a lealdade, primeiro, duvido, mas depois que você me provou, eu confio plenamente em você. Esse é o movimento do tipo 6. Uhum. Aí a gente tem o 7, também é o dos mentais, e a palavra é prazer. Então, são pessoas que buscam prazer e satisfação e sabem que tudo sempre acaba bem. Então, é uma pessoa extremamente otimista. A crença fundamental é que a vida frustra e limita as pessoas. Então, eu preciso nunca me desanimar e ver sempre o lado positivo. Então, são pessoas que sempre veem o lado bom das coisas. Pode estar tudo afundando, tudo na lama. Essa pessoa vai falar, não, mas isso, nossa, isso aqui foi bom, serviu, foi ótimo. Então, são pessoas que vão analisar e sempre, sempre olhar o lado bom. E geralmente, essas pessoas do tipo 7 não lidam muito bem com a dor nem o sofrimento. E aí vão encher a agenda de coisas, de atividades, vão ter sempre muitos amigos, são pessoas que contam muita piada, são pessoas alegres, extrovertidas, e vão encher de coisas para evitar ver o lado de dor e sofrimento. E aí vem a característica da gula, sempre vai ser muita coisa, uma pessoa que sabe de tudo, já viajou para vários lugares, já teve várias carreiras, já fez de tudo um pouco, justamente para não ter espaço para sofrer. Só que quando essas pessoas fazem o movimento do ego para a essência, são pessoas que ficam mais sóbrias. Então, é menos excesso, menos coisas para fazer e mais serenidade, mais sobriedade com aquilo que é, com o dia a dia, com a rotina, com tudo que tá bom, tá ok. Então, as pessoas ficam mais sóbrias nesse movimento aí para a essência. Então, são pessoas extremamente ativas, curiosas, criativas, são generosos, diplomatas, porque são ótimas pessoas que se relacionam muito bem com muitas pessoas
produtivas, alegres, comprometidas e entusiastas. E aí o tá comprometido, mas com aquilo que elas gostam, com aquilo que tem prazer. Então, se esse assunto é um assunto que me dá prazer, eu vou fundo, vou estudar, vou pesquisar, vou fazer de tudo. Mas se eu perdi o prazer daquele assunto, eu vou me desconectar 100% disso. Eu perco o interesse e não me esforço mais para nada em relação a isso. Como se esse assunto tivesse morrido e já vou para outro, e aí me apaixono por essa nova ideia e vou buscar tudo e assim vai. Esse perfil é bem curioso, assim. Muitas vezes eu reflito, assim, parece que a humanidade está toda um pouco nesse perfil, assim, como capa. Eu não sei se predomina, mas a gente percebe ele. Eu não sei se é todo mundo, eu percebo ele muito ao nosso redor, assim. Parece que Sim, esse porque perfil... além das redes sociais e do excesso de informação que a gente tem agora, o Brasil tem uma energia 7, né, de muitas coisas e não nada muito tão profundo. Então, conheço de tudo, mas acabo não me aprofundando num assunto específico. É uma energia que está aí porque tem a ver com o nosso país também. Então, acontece que acaba a gente percebendo mais essa energia por aqui. Uhum. Ah, que Mas bom. isso muda de cultura para cultura. Por exemplo, no Japão, é uma cultura muito do tipo 1, que é o certo e errado, as pessoas são mais detalhistas, disciplinadas, mais organizadas. Isso é um perfil mais tipo 1. Então, Sim. a gente tem os nossos perfis, né, de cada Aham. um, mas também a cultura tem o seu perfil, a sua energia. Sim, Então, não tinha a pensado nossa nisso. energia aqui é a energia do carnaval e a festa, aquela coisa. Isso é uma energia 7. E da gente, por exemplo, ter uma coisa grave acontecendo, a gente até faz algum movimento, mas não é nada muito intenso, não é nada muito profundo. Isso tem a ver com o 7, que as coisas Sim. vão acontecendo de forma muito dinâmica e nada com o que tem a ver com a coisa da profundidade do entrar na dor, entrar no sofrimento. É mais vamos para a alegria que, que as coisas vão se resolvendo naturalmente. Isso é uma energia totalmente 7. Uhum, obrigada. E a gente tem aí, por último, o perfil. Por último, não, a gente ainda tem o 9, mas a gente tem o perfil do 8, que é a palavra poder, que é um tipo instintivo. Esse tipo busca respeito e ser uma pessoa forte e independente. E a crença fundamental é: o mundo é injusto e só os fortes sobrevivem. Eu preciso ser forte e proteger os fracos. Então, são pessoas que têm uma presença marcante, são pessoas que falam uma voz mais alta, mais firme. Às vezes, até algumas pessoas se assustam um pouco com esse perfil, porque é um perfil de presença, de poder, e aí faz uma imagem mais de líder, de autoridade, mas isso às vezes eu digo que é uma carcaça para esconder que é um coração mais mole. Mas como tem essa crença de justiça, para esse perfil, justiça e honestidade é algo muito, muito importante. Então, se alguém cometer uma injustiça perto desse perfil, a pessoa ela vai tirar satisfação, ela vai para cima porque tem que ser justo. Então, são pessoas fortes, extremamente protetoras, corajosas, decididas, sinceras, generosas, líderes e batalhadores. Então, não é pessoa que vai para a guerra, vai para a luta. É uma pessoa que não vem chorar, não, engole o choro, né? Então, é coisa assim, pede para sair. Isso é bem perfil do tipo 8. Porque é muita intensidade aí, tem que ser forte, tem que fazer, para de mimimi, vamos lá, vamos fazer acontecer. Isso é o perfil do 8. Sim. E aí, isso é a luxúria, né? Que é esse excesso todo, essa fortaleza, esse excesso, que é o movimento do ego. E quando esse perfil caminha em direção à essência, resgata essa virtude da inocência, que é a inocência de que eu posso confiar. Em que não é só que as pessoas vão me sacanear ou me trair, não, eu posso confiar no outro, então eu posso resgatar a minha inocência. Então, os meus relacionamentos podem ser mais leves, eu posso confiar mais. É isso que o 8 resgata nesse caminho aí para a essência. E aí acaba ficando mais leve, mais coração aberto, mais.
porque o 8 se relaciona emocionalmente mais só com os mais íntimos, só com a família. Mas para quem não convive muito de perto, acha que é um troglodita, mas na verdade não é. Por Uhum. trás dessa carcaça, essa armadura, existe um coração. Sim. Esse tipo aí é aquele considerado antissocial, assim, que é insensível, é isso? E não só insensível, mas é mais aquele pode ser um mais briguento, porque não leva desaforo para casa. É mais ligado nesse sentido, de muito senso de justiça. Uhum. Pode ter alguém sendo maltratado, ou alguém, por exemplo, se alguém é um líder que a equipe, alguém falou mal de algum membro da equipe. Esse líder vai para cima, ele vai defender. Ele pode até xingar depois o liderado, mas ele pode, mas ninguém pode. Ninguém pode falar mal. Nem da Ok, família, obrigada. nem do liderado, nem de ninguém. Ok. E a gente tem, por último, o tipo 9, que a palavra é paz. Busca paz e harmonia em tudo e sempre se adapta diante das pressões. Então, é o tipo aqui do paz e amor. E a crença é: não serei valorizado se não me harmonizar e não concordar com os outros. Os outros vêm antes de mim. Então, Uhum. é um tipo que busca harmonia. É um excelente mediador, são pessoas extremamente pacientes, mediadoras, prestativas, receptivas, simpáticas e tolerantes. Então, são pessoas que gostam mesmo, detestam conflito, fogem do conflito, querem um ambiente de harmonia, que as pessoas se deem bem, que dê tudo certo. Então, é um perfil que faz muito, ajuda muito o outro, mas às vezes esquece de si mesmo. Então, o que alguém pedir para o tipo 9, o tipo 9 faz. Não sabe muito dizer não. Só que acaba que vai se negligenciando, que é a preguiça de si mesmo. Então, faz tudo, ajuda todo mundo, mas quando é para fazer algo para si, deixa para depois, vai adiando, vai tendo preguiça, falta de energia para fazer as coisas importantes para si mesmo. E o movimento para a essência é sair dessa preguiça de si mesmo e ir para a ação certa, que é fazer o que precisa ser feito, seja para mim, seja para os outros. E o movimento de se incluir, que todos são importantes, inclusive eu. Esse é o movimento do tipo 9, que é se incluir nessa também. Ok. Assim, em resumo é isso, assim, é um conhecimento extremamente amplo. O que eu trouxe aqui foi o resumo do resumo do resumo, que é só um comecinho para vocês terem um gostinho aí de quero mais, Uhum. mas é um começo, né? Essa jornada, eu até trouxe esse slide aqui para mostrar as possibilidades para vocês de jornada, porque a partir dessas paixões, que é um pouco do que eu falei aqui desses 9 tipos, a gente tem também os instintos, que é como eu me relaciono com as pessoas, porque cada tipo também tem uma combinação que a gente faz que é dos tipos com os instintos. E isso dá 27 combinações possíveis, porque eu combino esses 9 tipos de personalidade, mais esses 3 instintos, então dá 27 subtipos de personalidade, que tem características totalmente diferentes. E aí, essa combinação, ela já dá um mapa muito mais profundo de quem a gente é e nossa forma de se relacionar. Por exemplo, até para começar a vocês entenderem como é que é isso. A gente tem 3 instintos e cada tipo tem 3 instintos aí operando. O primeiro que é o de preservação, que é eu preciso ter o controle para ter segurança. Então, as pessoas que têm o instinto de autopreservação dominante percebem tudo aquilo que pode afetar a vida, né? Afetar a sua segurança e a sua vida. Então, percebem isso muito ao seu redor, de forma instintiva e de forma imediata. Uhum. Isso, combinado à sua característica de personalidade, dá um subtipo que é bem diferente um do outro.
Por exemplo, uma autopreservação vai ser um perfil ainda mais detalhista, ainda mais metódico. Diferente de um social que vai olhar o grupo, vai olhar o todo. São características diferentes de relacionar com as outras pessoas. A gente tem o instinto sexual, que é eu preciso me conectar com o outro. Então, são pessoas que, quando começam uma conversa de conexão um a um, uma pessoa com a outra, esquece que o mundo existe. Pode cair alguma coisa, alguém falar, mas ela nem presta atenção, ela está focada no outro. Nessa conexão, um a um, ou sexual, né? A gente chama. E o social, que é eu preciso pertencer ao grupo. Então, sempre vai no ambiente que está, essa pessoa vai cuidar de que todos estejam incluídos nesse contexto. Então, essa pessoa vai perceber tudo o que acontece ao seu redor aí com cada uma das pessoas. Aquele que está mais no cantinho lá na festa, aquele que está meio de lado, a pessoa vai incluir como grupo. E aí, a gente se identifica muito nas relações com as pessoas, não só pelo tipo. O tipo é um ponto de afinidade ou distanciamento, mas o subtipo também é muito importante, porque as pessoas que têm um perfil um a um ou sexual vão se conectar ali muito na profundidade. O grupo social já vai estar todo mundo na roda. Então, a forma das relações vai mudar totalmente a partir desses instintos. E aí, a combinação disso é o que dá os subtipos. Além disso, tem outros movimentos, porque isso é só seria uma segunda etapa do Enneagrama, mas a gente pode olhar também esse movimento aqui das flechas, que eu coloquei essa flecha verde e essa flecha vermelha. A flecha verde, por exemplo, o tipo 1, é um tipo que, quando ele se conecta com a flecha para o 7, que é essa contra-flecha, é a flecha oposta, que é o do 1 para o 7, é o movimento de evolução do tipo 1. Então, o 1 fica menos crica, fica mais leve, mais descontraído, começa a contar piada, começa a relaxar mais. E esse é o movimento de evolução do tipo 1. Só que quando o 1 está em estresse, que é o movimento da flecha, que é do 1 até o 4, o 1 vai ficar mais emocional, vai ficar mais dramático, vai ficar com o lado negro da sombra aqui do tipo 4, que é a parte mais do drama, do ó céus, ó vida, ó azar. Então, um sabe que está em estresse quando está nesse movimento mais emocional, dramático. Então, opa, se eu estou em estresse, deixa eu fazer alguma coisa para me livrar desse estresse. Então, preciso relaxar mais, fazer coisas que me tragam prazer, me tragam descontração. Esse é o caminho de evolução do tipo 1. Né? Então, entender esse movimento de estresse e de evolução também é um caminho muito importante de autoconhecimento. E também eu posso entender aqui que eu pego características das asas, que foi essas asinhas que eu coloquei aqui. O 1, por exemplo, ele pode ser um que tenha uma asa mais para o 2. Então, vai ser uma pessoa que vai também se preocupar em ajudar mais as pessoas. Então, essa é uma asa do 1, que sim, vai olhar para o que é certo e errado, mas também vai ajudar as pessoas. Então, ele vai pegar características aqui do tipo vizinho. Ou pode ser um que entre no lado aqui mais de não conflito, de harmonia, que é uma asa mais para o tipo 9. Então, isso também vai mudando as características dessa personalidade. Então, por isso que aqui é só um começo também de quais são as possibilidades, a gente se aprofundando nessa ferramenta do Enneagrama, que a gente começa com o tipo, mas é muito mais do que isso. É um caminho para eu entender por que eu me estresso, como é que eu evoluo, quais são as características aqui que eu posso emprestar, quais são os instintos que eu me relaciono aqui, por que eu me relaciono mais e me identifico mais com aquelas pessoas do que com as outras. Então, eu começo a entender muito mais o ser humano como um todo. Né? Me entender melhor e entender mais os outros. E essa é a ideia de tudo isso. Então, assim, é uma ferramenta que pode ser simples, pode ser que é o início aí da jornada, mas pode ser um mapa aí para a vida, para a evolução da vida como um todo.
Uhum. Né? É isso, assim, que eu trouxe, assim, em resumo do resumo, é isso. Aí eu queria ver, assim, do que eu expliquei, você tem alguma dúvida, alguma curiosidade até aqui? Não, eu assim, não tinha visto ainda muita coisa sobre esses subtipos instintivos, né? Essa parte aí é a parte que eu conheço menos. Uhum, Superficialmente a gente conhece só os tipos mesmo, né? uhum, E, e assim, como que funciona? Como que, assim, a pessoa que resolve fazer o enneagrama, né, para se conhecer, então ela vai fazer isso em níveis, em etapas? Como que funciona isso? isso. Em geral, assim, a gente começa aprendendo um pouco mais sobre os tipos, então começa a entender desse mapa que eu apresentei, né, falando sobre cada tipo, a gente entra num pouco mais de detalhes sobre o funcionamento de cada um dos tipos. Uhum, E à medida que a gente apresenta esse conhecimento, as pessoas vão se identificando, estão fazendo um link com a sua jornada de vida. uhum, As pessoas vão se identificando nesse curso inicial. Então, seriam. Tem pessoas que fazem testes, né? E tem muito teste disponível aí na internet. Em geral, as pessoas fazem, tem aplicativo, tem testes. Só que o que acontece com os testes é que o teste ele não é assertivo, porque ele tem só algumas perguntas e é preciso entender assim, que momento que eu estou analisando isso? É no momento de agora? É antes, no passado? Eu preciso entender assim, que momento, se eu estou em estresse, eu vou ter algumas características diferentes, que pode ser a característica do tipo em estresse e não meu tipo exatamente. Então, tudo isso a gente orienta no curso. Qual a uhum, melhor forma de identificação? E outra coisa que em geral acontece nos testes é que as pessoas ficam entre dois ou três tipos, mas aí ela não tem uma ajuda para achar um único tipo, sim, né? Então aí é que tá, esse é o ponto que a gente não recomenda que a pessoa simplesmente faça um teste, sim que ela vá buscar mais informações sobre o tipo, ou fazer um curso, uma vivência, porque ela vai entender muito mais profundamente até onde as possibilidades onde essa ferramenta vai. A partir disso, que é esse caminho aí de que as pessoas buscam testes para se identificar, e uhum, elas saem com dois ou três tipos, que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e à medida que eu fui estudando o Enneagrama, eu fui conhecendo vários testes que eram dados, porque cada escola tem o seu teste de Enneagrama. uhum, E eu acabei estudando isso de forma bem profunda e cheguei e criei um novo método que é baseado em toda essa pesquisa de testes e estudos e usando como base os conhecimentos que eu tenho, uhum, que a gente gamificou esse processo do teste e algo que eu sempre quis quando eu descobri o meu tipo do Enneagrama, foi ter uma ferramenta para aplicar nas outras pessoas. Porque eu sim, saía do curso assim, ah, legal, eu sei o meu tipo, mas como é que eu quero saber o tipo da minha equipe? Eu quero saber o tipo da minha família. E agora? O que eu faço? E aí que foi a ideia da gente fazer a caixinha. sim, O que tem aqui? Ele é uma gamificação desse processo, né? Aqui sim, nessa caixinha. Que foi eu e o meu parceiro Silvonei, que também estuda Enneagrama há muito tempo em várias escolas, né? Ele foi aluno de vários professores de Enneagrama, assim como eu vim da escola da Iluminata com o Nicolai Cursino, estudei com o Urânio Paz também, que são grandes professores de Enneagrama. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o Enneagrama e criou
essa caixinha, tem várias afirmações. Aqui tem o modo de como usar ele, Uhum. tá? Então, como é que faz para usar, para fazer a aplicação, a Sim. autoaplicação, né? Uhum. E aí tem várias afirmações dos tipos. Então, por exemplo, ó, tipo 1, aí cada carta tem uma afirmação. E a Certo. pessoa vai lendo e vai assim, essa aqui tem a ver comigo, então separo. Esse aqui não tem a ver, descarta. Uhum. E no fim a pessoa ela fez o filtro e chegou em 2 tipos. Aí nós criamos, e isso é o que é o diferencial que não tem nos testes. A gente criou essas cartas de desempate. Então, por exemplo, eu fiquei na dúvida entre tipo 1, se eu sou tipo 1 ou tipo 4. A gente tem os desempates. Então, aqui tem perguntas para saber como é que é a diferença entre um e outro, Sim. para a gente chegar no nosso tipo, né? Uhum. Então, essa é a ideia aqui desse material. A gente acabou de lançar esse material pela Matrix Editora. Ele está disponível não só no site da Matrix, mas em todas as livrarias, na Amazon, ela já está disponível para venda. E a ideia é que eu criei essa ferramenta e eu uso nos meus cursos, também ensinando não só a como se auto-aplicar, porque isso tem a instrução aqui, mas também um pouco mais sobre o que é, porque aqui essa ferramenta não explica o que é o Enneagrama, mas eu chego no meu tipo e eu consigo aplicar em outras pessoas. E eu explico como fazer no meu curso essa aplicação em pessoas, como aplicar individualmente e em grupos. Sim. Então, isso eu explico no meu curso. Né? Uma coisa, obrigada. Uhum, Uma coisa que eu já ouvi, assim, num cursinho de Enneagrama bem curtinho que eu participei, de pessoas comentando que para o uso organizacional, tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa que contratou Enneagrama, e aí, a partir daquele momento que um grupo lá passou pelo Enneagrama, quando a pessoa tinha uma reação determinada, o outro respondia, e lá vai tipo 8. Assim, o tipo 8 se manifesta, e aí isso causou um rótulo, sabe? Então, a pessoa ficou muito brava com isso, com essa iniciativa da empresa, né? uhum, Assim, como que vocês lidam com isso para prevenir esse tipo de ocorrência, né? uhum. Ótimo ponto. Eu já vi isso acontecer. Eu trabalhei quase 10 anos no Itaú Uhum, como líder de equipe e fui gestora de equipe. E uhum, eu vi esse rótulo acontecer numa aplicação de MBTI. uhum, E porque a consultoria que foi contratada, ela fazia uma análise e falava assim, você é o tipo tal, você é o tipo tal, usando o MBTI como base. uhum, E a equipe, depois que passou por esse processo, aconteceu exatamente isso, ficou rotulando, você é isso, você é aquilo. E foi muito chato, e eu era um membro da equipe, eu vivenciei isso dentro da empresa. E essa é uma coisa que me incomodou muito. Eu já vivenciei o Enneagrama como processo de team building, como pessoa dentro da empresa, como líder dentro de empresa, e já apliquei como processo com a minha empresa de autodesenvolvimento. E uhum, o que acontece é que é o que eu acredito e é o que eu trabalho dentro das empresas, que tudo é a forma que a gente aplica. Como o Enneagrama, a gente fala que não tem ninguém na caixa, não é para colocar ninguém na caixa, é para tirar da caixa. sim, Porque, primeiro, que ninguém identifica você, você que se identifica. uhum, Então, essa é a primeira coisa legal, porque não existe alguém falando que você é isso, é você que descobre o teu caminho. E a gente fala que é muito para usar como ferramenta de compaixão e de empatia, e não para justificar, porque não é assim, não é uma ferramenta para usar para justificar o seu comportamento e não evoluir. uhum, Porque isso, se for para isso, eu não faço nada, que é a nossa famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim,
você sempre assim. Sim, E não é isso. A gente fala que é o entender os movimentos e aonde eu estou, em que estágio. E tem muito mais a ver com minha jornada, o meu momento. Então, como eu olho para as motivações, e a gente fala muito sobre isso nos cursos, isso dá uma flexibilidade. E aí não tem essa de, você assim, lá vem o tipo tal, tipo tal. Porque a gente não está falando de comportamento. A sim, gente está falando de motivação, o que motiva aquele comportamento. sim, Então, é muito mais como uma ferramenta de compaixão. E mais é assim, tem o lado luz e o lado sombra, né? sim, Se eu usar o Enneagrama como uma ferramenta comportamental, eu posso cair nos rótulos. sim, Porque eu posso falar, você é tipo 8, por isso que você é briguento. Só que não é isso. Não é que o entendi, tipo 8 é briguento. Isso é um rótulo de comportamento. Só que por trás disso existe, assim, uma questão de eu me enxergar e ver que são mecanismos de defesa. Por entendi. trás de alguém que pode ter um comportamento de mais assim, de briga, existe uma pessoa extremamente sensível, extremamente amorosa. Então eu posso usar isso como uma ferramenta de compaixão e de evolução. Entender onde é que eu estou nessa jornada de autoconhecimento. É isso que é o movimento. Então é tudo a forma do uso. Isso para qualquer ferramenta, né? A gente pode pegar qualquer ferramenta de desenvolvimento humano e trabalhar num nível mais superficial e ter problemas de uso e de rótulo, ou eu posso trabalhar isso num nível de profundidade que ela tem, com, com respeito que a ferramenta tem, com a profundidade que a ferramenta tem. Então, é muito a forma e o uso. E orientar isso muito bem nas equipes, porque não é para ficar do jeito que está, porque se ficar, eu não faço nada. É melhor ficar do jeito que Sim, está. sim. Outra coisa que também me deixa um pouco curiosa é assim, a aplicação do enneagrama em organizações, você já viu por aí que é feito mais por psicólogos ou tem uma outra profissão, coaches ou psicólogos, tem uma profissão assim que utiliza mais e que é mais preparada para isso ou isso independe? Não, não é uma formação acadêmica, né? Uhum, É uma área de conhecimento. Então, hoje, para habilitação disso, é uma formação de uma escola que tem um conhecimento profundo sobre o instrumento, que é o Enneagrama, uhum, né? Então, existem formações e certificações no mercado para Enneagrama, para usar isso, né? uhum. E é lógico, como qualquer ferramenta, quanto mais a gente conhece de forma mais profunda, mais a gente está habilitado a aplicar. Assim como é o Explorers, né? Quando mais a gente se aprofunda e quanto mais a gente estuda e pratica, mais a gente vai ficar sênior na aplicação dessa ferramenta. E o Enneagrama é da mesma forma. Então, existem formações, certificações no mercado de Enneagrama, mas é muito do nível de profundidade que você quer chegar. Não exige, não precisa ser psicólogo ou da área de recursos humanos, mas para como qualquer ferramenta do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, precisa ter profundidade no uso, na aplicação disso. Então, estudar muito, né? Através de cursos, leituras e vivências e assim vai. Então, hoje a minha empresa, que é a Toros, eu tenho uma consultoria que faz a aplicação do Enneagrama em empresas para construção de desenvolvimento de equipes, de líderes, de team building. Então, a gente faz esse processo entendendo de qual é o perfil da equipe, o que, que essa equipe precisa, porque essa jornada é muito profunda. Então, a gente precisa mapear exatamente qual é o foco, mas desde apresentar o Enneagrama e usar como instrumento de como dar o feedback a partir do Enneagrama para cada um dos perfis, como lidar com o conflito em cada um dos perfis. Então, a gente acaba abordando isso usando o Enneagrama como base, mas todas as questões aí de empresas comuns, as questões de problemas de comunicação, os problemas de feedback, os problemas, as questões da liderança. A gente acaba desenvolvendo usando o Enneagrama como base de conhecimento. Então, Ok, hoje eu uso basicamente o Enneagrama com dois focos.
Um que é os atendimentos individuais com coaching. Então, o coaching, eu uso o Eneagrama como começo de tudo. Porque quanto mais a gente se conhece no processo, mais a gente consegue desenvolver aquilo que a gente quer realizar. Sim. Da onde a gente está, onde a gente quer chegar, com o autoconhecimento, com o Eneagrama, a gente consegue estruturar essa jornada de forma muito mais precisa. E nas empresas, com a minha consultoria pela Taurus. Entendi. Seria mais ou menos um caminho para a essência, assim, quando você vai tratar no coaching, um caminho para a essência, como se você precisa conhecer, identificar o perfil, né, que prevalece para ajudar aquela pessoa a caminhar para a essência, né? Na organização. E aí toda a jornada, todo o gatilho, os mecanismos das armadilhas, os meus pontos fracos, as minhas crenças limitantes. Então, a gente passa por tudo isso. Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? Como é que eu trabalho as crenças limitantes e transformo em possibilitadoras? Usando o Eneagrama como base nessa jornada. Então, ele potencializa o processo de coaching. E nas empresas, potencializa eu entender melhor essa forma de atuação e construir também uma base de ação a partir daí. Sim, na empresa a gente teria assim uma avaliação dos perfis que a gente encontra naquele ambiente de gestão onde se quer produzir determinado entrega, resultado, né? Seria mais ou menos isso. Isso. Então, a parte de apresentar, né, de apresentar a ferramenta e a gente ter mapeado aí, por exemplo, uma coisa que é muito comum que a gente faz é entender assim, a equipe comercial quer vender mais. Qual é o perfil predominante nessa equipe? É um perfil mais emocional, é mais mental, é mais instintivo? Então, o que essa empresa precisa? Como é que eu posso abordar os meus clientes? Quais são os perfis? Então, como é que eu construo aí para chegar na predominância da minha equipe até a predominância dos meus clientes? Então, como é que eu faço essa jornada aí para comunicar melhor os meus produtos e os meus serviços, por exemplo? Na liderança, eu percebo que eu tenho um perfil e a minha equipe tem predominante outro. Como é que eu lido melhor? Não só com o individual, mas com o grupo. Como é que eu devo abordar essa equipe para fazer um efeito melhor, para ter um resultado melhor? E para que eles colaborem mais e fiquem mais felizes. Entendi. Tá ótimo. Ó, assim, minhas dúvidas são essas, né? A gente acabo de receber aqui feedback, depois você vai ver no grupo de pessoas que tiveram dificuldade com o horário. Mas já tem uma filinha de pessoas para assistirem a nossa sessão, né? E assim, em nome da rede, assim, eu te agradeço imensamente. Eu acho que é bastante enriquecedor essa partilha, como eu te disse. A gente tem vivido aqui essa experiência de ensinar, né, de compartilhar conhecimento num ambiente que é mais a cara do tempo que nós, né, desse século XXI. Então, as novas formas, né, uma oportunidade de experimentar novas formas. Sim. E eu te agradeço muito, nós te agradecemos, né? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e aí quero deixar o convite aí para toda a rede também, que eu tenho um curso aberto online de Eneagrama para quem quiser. E aqui eu vou deixar as informações, e no curso eu não só explico um pouco mais aí, com mais profundidade, o que é o Eneagrama, mas como eu explico também a ferramenta que eu acabei de fazer, acabei de lançar gamificada, né, agora foi esse mês de janeiro pela editora Matrix, e no curso eu ofereço um bônus do curso, que é a caixinha, vai para autoidentificação, e eu também uso como aplicar ela para identificação individual e em grupos. Então, já é uma aplicação para disseminar isso. Então, serve esse curso online que eu estou fazendo, ele serve não só para a gente se conhecer, mas também para a gente começar aí a aplicar esse primeiro conhecimento aí dos tipos para as pessoas da nossa convivência, que é algo que eu sempre sentia falta de como é que eu vou saber aí quem que está convivendo comigo, quais são os tipos. Então, por isso que eu fiz esse processo, né? Eu gamifiquei aí o Eneagrama para que esse conhecimento chegue cada vez em mais pessoas, que é esse o meu propósito. Tá ótimo. O propósito, a minha missão é disseminar
essas ferramentas para um número maior possível de pessoas, né? Isso fazer circular aí o autoconhecimento de forma diferente, criativa e gamificada. Então, assim, eu quero só para fechar, eu quero oferecer isso, então eu vou deixar disponível para vocês um pouco mais sobre o curso, para quem quiser. E eu estou oferecendo um valor especial para quem for da rede, aí vai ser um prazer ter vocês aí no meu curso online, ele vai acontecer em tempo real, através do Zoom. Então, que legal. também com aulas gravadas, no mesmo formato que a gente está fazendo aqui, eu vou fazer o curso de Eneagrama. Então, ele vai ser online em tempo real, vai ser gravado também as aulas, e a gente vai fazer toda a discussão aí via WhatsApp, usando tudo que a gente tem aí de recurso atual, e ensinando a multiplicar isso, multiplicar o Eneagrama para mais pessoas, e usar muito como ferramenta de autoconhecimento. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer passar essa horinha com você. Eu que Nós, agradeço. né, te agradeço mais uma vez e estamos juntos aí. Vamos continuar em rede, né? Se você tiver a possibilidade depois de vir compartilhar com a gente outros temas, nós estamos abertos, né? Com o maior prazer. Esse movimento de dar livre, né? É uma riqueza da nossa rede. Tem muito tema, ó. Tem muito tema. Então, quando der, vai lá na planilha Quem se habilita e nós vamos nos alegrar com a sua partilha. Muito Legal. obrigada, Bom, Patrícia. espero que a rede toda goste desse assunto. Eu sou apaixonada por Eneagrama e que desfrute aí dessa jornada aí de autoconhecimento, que é uma jornada de vida que vale muito a pena. Então, assim, agradeço muito o espaço, a oportunidade, e quem quiser saber mais, aí estou totalmente disponível para a gente falar mais sobre Eneagrama. Ok, boa noite, pessoal, noite. Bom descanso a todos, e aí quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente partilha esse conhecimento, troca experiências lá no site, quando vocês assistirem a gravação, já vai estar publicado no nosso site, né? Então, a gente participa todo mundo junto ali nos comentários, compartilhando em rede com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo. Beijo.